bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Emoção. Quando ouvi tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que sou. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Peço que vocês compartilhem este estudo desta noite para que todos aqueles que estejam assim assistindo e que irão assistir sejam consolados, abençoados pela palavra de Deus que será ministrada nesta noite. Espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam de fato com saúde. Sabemos que a luta é grande, mas a vitória é nossa por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 133. Abra sua Bíblia no Salmo 133, um salmo muito conhecido. Vamos ler este salmo, a excelência da união fraternal. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção
e a vida para sempre. Pai amado, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos que estão assistindo e participando deste culto, adorando o seu nome, ó Deus, porque Tu és o Deus trino, Tu és o Deus majestoso, bondoso, misericordioso, gracioso, todo-poderoso, onipresente, onisciente, no qual nós confiamos. Ó Deus, muito gratos nós somos pela vida dos nossos amados irmãos. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Colocamos em Tuas mãos, ó Deus, os nossos irmãos que estão aniversariando hoje. Coloco em Tuas mãos o meu pai, que está completando mais um ano de vida, o irmão Levi. Abençoe ele grandemente, ó Deus. Que o Senhor conceda muitos e muitos anos de vida a ele, saúde. Te agradeço também pela vida do Gustavo Monteiro, o filho do nosso irmão Carlindo e da nossa irmã Celi, que também está aniversariando hoje. E te peço também, Senhor, pela saúde da nossa irmã Idalina, a mãe do Maurílio, da Eva, da Senilde, da Ruth, da Marlene, que o Senhor cuide dela, está hospitalizada ali em São João Batista, que o Senhor abençoe aquela irmã e que ela saia daquele hospital, ó Deus, curada para a honra e glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor faça a sua vontade. Também te pedimos pela vida da irmã Adelaide, a mãe da nossa irmã Márcia, que submeteu também a um exame, que o Senhor abençoe ela grandemente e que a vida dela, cremos que está nas Tuas mãos, que o Senhor também abençoe ela naquele exame, que não seja nada de grave. Pedimos também, Senhor, pela mãe do diácono Marcos, a irmã Teresa, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor dê saúde a ela e que o Senhor levante ela daquela cama. E te pedimos também, Senhor, por todos os enfermos e doentes, que aqui não citamos os nomes, mas que o Senhor conhece, que são conhecidos, amigos, parentes de muitos irmãos nossos, que o Senhor visite a cada um deles. Te pedimos também por aquelas famílias que perderam parentes queridos, amigos, pessoas queridas e amadas, e que faleceram, seja pela Covid, seja por qualquer outro motivo, acidente, outra doença, que o Senhor console e conforte o coração destas famílias enlutadas. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso planeta Terra. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Deus, todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra. Os missionários, ó Deus, abençoe grandemente eles em todas as regiões deste planeta, estão ali muitas vezes arriscando suas próprias vidas para o louvor da sua glória, para levar o evangelho àqueles que não têm esperança neste mundo, aqueles que estão indo para o inferno e estão levando, ó Deus, o evangelho a toda criatura, para que ao ouvir este evangelho de salvação, possa assim dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, nós acabamos de cantar que como é bom te encontrar, como é bom ter um encontro pessoal contigo, assim como o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Saulo de Tarso na estrada de Damasco. O Senhor também nos encontrou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ser com aqueles ainda que não te confessaram como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ouça a tua voz e diga: eis-me aqui. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Receba tudo que vamos fazer aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, bênção de Deus. É bênção a gente poder louvar esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso. E eu convido também, mais uma vez, você a cantar um cântico. Eu não sei se vocês conhecem este cântico, mas se não conhecem, vão conhecer agora.
E eu gostaria que você prestasse bem atenção na letra deste cântico. Vamos louvar o nosso Deus. Nosso irmão Gustavo está aí também nos ajudando no teclado. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Ah, 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 como é bom viver em união. Ah, como és precioso, meu irmão. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Ah, 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 como é bom viver em união. Ah, 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 como és precioso, meu irmão. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus está em nosso meio e é um prazer poder estar no meio da congregação, no meio dos irmãos, junto com os irmãos, mesmo que virtualmente, mas estamos sintonizados no mesmo espírito, no mesmo pensamento, louvando o nome do Senhor. Por isso, o Espírito de Deus está em nosso meio, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Meus queridos irmãos, como é bom viver em união, conforme nós acabamos de ler no Salmo 133. Depois nós vamos cantar mais um cântico após o estudo. Eu convido você a abrir sua Bíblia em João, no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 11, o Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos do 1 ao 46. Eu não vou ler todo o capítulo, eu apenas lerei até o verso 15, até o verso 15 apenas, mas eu deixo aí como exercício para você ler todo o capítulo. Então, aqui fala da ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor
e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Até aqui o verso 15, para não nos delongarmos mais, mas eu deixo para os irmãos e as irmãs lerem todo o capítulo, até o 46, até o versículo 46, tá bom? Para entender melhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra, e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, aquece o nosso coração, aquieta, que nós possamos ser usados pelo Teu Espírito Santo, que eu possa, ó Deus, expor a Tua Palavra com honestidade, com objetividade, com simplicidade, e que os meus irmãos e irmãs e todos aqueles que irão ouvir possam entender esta palavra santa. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de hoje tratar sobre um tema muito difícil, um tema, creio eu, que você já passou por isso. Todo mundo deve ter passado por isso. E o tema de hoje, eu gostaria, à luz deste texto, trazer para todos nós atitudes que nós devemos tomar diante da morte. Nós sabemos que a morte ela é uma realidade. Nós sabemos que enfrentamos perdas de pessoas que amamos, de pessoas que temos profunda amizades. E como é difícil nós perdermos pessoas queridas, nós termos de conviver com a saudade daquele ou daquela que se foi. A pessoa amada, a pessoa querida, seja um amigo, uma amiga, seja um cônjuge, seja a mãe, seja o pai, seja quem for. Como é difícil, queridos, nós lidarmos com isso, com a separação por meio da morte. A morte, ela é universal, ela é niveladora. Todos nós, sejam os ricos, sejam os pobres, sejam os cultos, sejam os leigos, todos nós morreremos um dia. Ela traz consigo a morte um grande mistério. E este mistério baseia-se no fato de que ninguém que tenha falecido fora nosso Senhor Jesus Cristo tenha retornado para fazer uma narrativa de como é a experiência de morrer. Sem dúvida alguma, meu querido irmão, quando a morte chega,
Com certeza há alterações na convivência. Pessoas, elas passam a morar na companhia de outros familiares. Outros passam a morar sozinhos, a residir sozinhos. E muitos se deparam com a experiência da viuvez, e muitos da orfandade, muitos ficam órfãos. Mas, queridos irmãos, a maior consequência que a morte traz é a tristeza causada pela ausência da pessoa querida, pela ausência da pessoa que amávamos. E as lágrimas que muitas vezes são derramadas, elas demonstram mais o sentimento de saudade do que propriamente o sentimento de tristeza ou um sentimento de desespero. Às vezes, preocupações, queridos, excessivas até quanto ao destino daqueles que morrem. Muitas vezes preocupamos-nos com aqueles entes queridos que morreram e que nós pensamos para onde ele foi. Será que ele foi ter com Cristo? Será que ele está com Cristo? Então, são inúmeros os transtornos que a morte pode trazer para a família. É um tema muito delicado, é um tema muito difícil. No episódio aqui narrado, meu irmão, pelo apóstolo João, nós verificamos aqui que a morte de Lázaro, a tristeza, ela invadiu o coração de suas irmãs, Marta e Maria, e até do próprio Senhor Jesus Cristo. Você vai observar lá no verso 35 do capítulo 11, no qual lemos, que Jesus chora a morte de Lázaro, do seu amigo querido, do amigo que ele amava, conforme nós acabamos de ler. E que Jesus, ele chora, e as irmãs de Lázaro também, elas choram, elas estavam sentindo o vazio, ela estava sentindo a saudade, porque o único irmão que ela tinha estava agora ausente, estava morto. Eu não sei quanto a você, mas a morte da pessoa que a gente ama, da pessoa que a gente tem profunda amizade, quando a gente perde, vira e mexe, pode ter certeza que a gente lembra daquela pessoa. Não, fica aquele vazio, fica aquela coisa ali, a saudade. E a gente lembra, às vezes, uma música que toca, a gente lembra da pessoa, um perfume. Então, é natural isso. É difícil, queridos irmãos, quem passou por isso é quem sabe muito bem. Mas eu gostaria de fazer aqui dois questionamentos. O que se deve fazer, meu irmão e minha irmã, como nós devemos nos preparar para a própria morte? Será que você já pensou isso? Será que você tem se preparado para a sua própria morte? Será que você tem de fato se preparado até para a morte daquele ou daquela que você tanto ama? Será que você já pensou nisso quando fulano morrer? Quando eu morrer? Será que você tem se preocupado com isso? Uma outra questão é a condição da pessoa falecida. Você tem se perguntado se ela está na eternidade com Cristo? Para onde ela foi? Isso é motivo de preocupação? Nós precisamos, eu sei que é um tema muito difícil, e é um tema que está bem em voga hoje. As pessoas estão morrendo devido à Covid-19. Muitas mortes, e como nós estamos lidando com isso? Não é porque
eu não tive um parente, um amigo que morreu de Covid, que eu não vou me solidarizar também com os outros. Nós vamos ver que a Bíblia nos ensina que Deus não tem prazer na morte de ninguém. E nós também, tampouco, devemos ter prazer. Então, a nossa pretensão, queridos, através deste estudo, deste tema tão duro, tão difícil, tão doloroso, a verdade é que ninguém está preparado para a morte. É demonstrar nesse tema, meu irmão, que as tristezas, que as dores, que as saudades podem ser abrandadas. Podem ser abrandadas. E elas podem ser abrandadas diante de atitudes que iremos enfrentar diante da dura realidade da morte. E eu gostaria de trazer hoje a primeira atitude de como lidarmos, como enfrentarmos essa dor, como enfrentarmos a morte. A primeira atitude que hoje nós vamos tratar, que você, que nós precisamos fazer, é aceitar a morte como algo que está sob o controle de Deus. Não está sob o nosso controle. Ou seja, devemos entender que a morte é algo inevitável. Mas ao mesmo tempo que é algo inevitável, ela não foge do controle das mãos do Todo-Poderoso. Veja que Lázaro, ele teve o privilégio de conviver de perto com Jesus. Lázaro teve o privilégio de ter sido o amigo de Jesus Cristo, o amigo do Mestre. Ele era amado por Jesus. O verso 3 nos diz isso. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esses fatos não impediram que Lázaro morresse. O fato de Jesus ser amigo de Lázaro, o fato de Jesus amar a Lázaro, não impediu que Lázaro morresse, não impediu que Lázaro fosse à sepultura. Meu irmão, e nós sabemos que o próprio Jesus morreu, o próprio Jesus Cristo morreu. E é bom lembrar também o episódio de Ezequias, o rei Ezequias, que adoeceu e Deus enviou até Ezequias o profeta Isaías. E Isaías declarou o seguinte para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É preciso, meus irmãos, nós reconhecermos que a morte é determinação de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e veja que o verso 17, Deus ordena a Adão e a Eva que não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem daquele fruto, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal,
certamente eles morreriam. Então veja que a morte é determinação de Deus. Gênesis 2,17, ou seja, o surgimento da morte no mundo, queridos, ocorreu com a queda dos nossos primeiros pais. A morte é o resultado da desobediência, é resultado do pecado no mundo. Veja aí também em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aqui Paulo diz que quando o pecado entrou no mundo, e entrou no mundo por meio de quem? Por meio de um homem, o homem chamado Adão. Aí o pecado entrou em toda a raça humana, na raça humana inteira, porque Adão representava toda a raça humana. Continua dizendo que o pecado dele, o pecado de Adão, que era o nosso representante, o representante de toda a raça humana, o pecado dele trouxe consigo a morte a todos nós, a todos os homens, porque todos pecaram. Vocês estão entendendo a origem de toda essa questão da morte? Está na desobediência do homem, está no pecado do homem. E Adão, como o representante de toda a humanidade, ele pecou e nós também pecamos. Mas Deus, queridos, Deus não tem prazer na morte de seu ninguém. Veja o que aqui diz Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Eu peço que você acompanhe comigo, que você também abra sua Bíblia, acompanhe um estudo bíblico, e nós devemos manejar a Bíblia, conferir. Faça como os crentes de Bereia. Os apóstolos pregavam, eles conferiam. Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Aqui nós temos o nosso Deus dizendo, através do profeta Ezequiel: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Aqui são palavras do nosso Senhor soberano, do nosso Senhor soberano, do nosso Senhor poderoso, do nosso Senhor onisciente, daquele que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. E ele ainda diz para que nós nos arrependamos. Arrependam-se, arrependam-se e vivam. Meu irmão, minha irmã, arrependam-se, arrependam-se e vivam na presença do Deus vivo. Tenham uma nova vida que foi transformada, esta nova vida da morte para a vida, do pecado para a salvação. Porque ele não tem prazer na morte de ninguém. São palavras do próprio Senhor soberano. Pede que nós nos arrependamos. Deus está de forma soberana no controle de tudo e de todos. Abra sua Bíblia mais uma vez no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Diz aqui o seguinte, que o Senhor, ele tira a vida, que o Senhor dá a vida. O Senhor faz descer a sepultura e dela também faz retornar. Veja que Deus maravilhoso, este Deus que eu e que você e que nós servimos.
É um Deus que dá a vida, é um Deus que tira a vida, é um Deus que faz descer a sepultura e dela faz retornar. Jó, no capítulo 1 de Jó, acompanha aí, Jó, capítulo 1, no versículo 21. Aqui você observe bem que temos a palavra do Senhor dizendo, saí nu, Jó dizendo, saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. E ele entende, o Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Jó entende que a sua vida pertence a Deus, que ele veio para este mundo sem nada e voltará para Deus também sem nada. Irá para a sepultura sem nada. Meu irmão, veja que Deus maravilhoso é esse, que é soberano sobre a minha vida, que tem o poder, as chaves da morte e do inferno estão em suas mãos. Deus está no controle. Ele conhece todas as coisas. E conforme o próprio Salmo 139, um salmo muito conhecido de todos os irmãos, especificamente o verso 16. Salmo 139, verso 16. O salmista diz que antes que o seu corpo tomasse forma humana, ele diz que o Senhor já havia planejado todos os dias de sua vida. E que cada um deles, cada um dia de sua vida, estava registrado no livro dele, no livro de Deus, antes de qualquer um destes dias dele existisse. Meu irmão, veja, é esse Deus que eu e que você servimos. Um Deus que nos diz que todos os nossos dias estão contados, que todos os nossos dias estão determinados por Deus. Antes mesmo do nosso nascimento. Antes mesmo do nosso nascimento, nossos dias já estavam contados e já estavam determinados por Deus. E você ainda observe que para comprovar o controle de Deus sobre a vida humana, Tiago escreveu que a vida ela é passageira e que tudo que se faz aqui debaixo da terra, debaixo do sol, deve estar debaixo da vontade do Senhor. Abra, por favor, em Tiago, capítulo 4, versos 13 ao 15. Tiago 4, versos 13 ao 15. Aqui ele orienta que nós devemos prestar atenção, orientando aqueles irmãos ali e dizendo para aqueles irmãos, por que vocês dizem, hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade e ficaremos lá um ano, exploraremos ali os negócios, vamos fazer que os nossos negócios sejam lucrativos. Como é que vocês podem saber o que vai acontecer amanhã? É isso que Tiago está dizendo aqui para nós, para os seus leitores. Você não sabe o que vai acontecer nem amanhã. E ele diz que a duração da nossa vida, ela é incerta. E ela é incerta quanto a neblina do amanhecer.
que aparece por um pouco de tempo e logo desaparece. E ele orienta que o que nós devemos dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É isso que ele nos orienta. Então Deus está no controle de tudo, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma hora. Então devemos descansar nele, confiar nele. Em determinados casos de perda de pessoas queridas, de pessoas que amamos, podem surgir até indagações, podem surgir questionamentos sobre o porquê daquilo ter acontecido. Fulano foi por este caminho e a ponte caiu e morreu no rio. A chuva, a tempestade muito forte, a ponte caiu e levou. Mas se fulano não tivesse naquele momento passando por aquela ponte, se tivesse desviado, teria evitado, irmãos, irmãs, determinado por Deus. Nós acabamos de ler. Os nossos dias estão contados, estão determinados. Por mais que o fulano pudesse evitar passar por ali, era o dia determinado pelo próprio Deus. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para dizer injustiça isso? Morrem crianças, morrem bebês, morrem jovens, morrem adultos, idosos, adolescentes. O problema está, você, nós estamos preparados para a morte das pessoas, para a nossa própria morte. Então essa é a primeira atitude, meu irmão e minha irmã, que nós devemos ter diante da morte, que é dura, que é dolorosa, que é difícil. Essa é a primeira atitude, é aceitá-la. Aceitá-la como plano de Deus. Aceitá-la como algo inevitável, mas que está nas mãos de Deus. Mas que Deus está no controle da morte. Ele tem poder sobre a morte. Esta é a primeira atitude diante do enfrentamento da morte, de pessoas amadas que nós perdemos. É aceitar que é algo inevitável. Nós não podemos evitar. Chegou o dia, não podemos evitar. E que Deus está no controle. Que a morte está nas mãos de Deus. Então, esta é a primeira atitude. E muitos dizem que a pessoa morreu cedo. Alguns dizem que a pessoa morreu fora de época. Outros pensam e até falam que Deus não deveria permitir estes acontecimentos. Deus nunca prometeu que os seus filhos não iriam enfrentar este drama que é a morte. Ele nunca disse que nós iríamos ser poupados da morte. Esta, queridos irmãos, é uma realidade inevitável. E eu encerro com a declaração do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E se você perdeu um ente querido, uma pessoa querida,
entenda, a primeira atitude que você deve ter diante desta perda é aceitar a morte como algo inevitável e que está nas mãos de Deus, que Deus está no controle, que Deus está no controle. Eu gostaria de cantar, vocês conhecem, esse vocês conhecem, que diz assim: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Eu gostaria de chamar o nosso irmão Gustavo para vir aqui tocar também no teclado. Vamos louvar então com este cântico: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nós acabamos de declarar, de aprender que a morte está sob o controle de Deus, está nas mãos de Deus. Ele tem as chaves. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti. Ele me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti. Ele fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos os meus irmãos, de todas as minhas irmãs, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão aniversariando. Muito obrigado por todos que estão
participando deste culto, adorando o teu santo nome, Senhor. Conforta, consola o coração de todos nós. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Vamos saudar aqui alguns irmãos. Chegou a hora da saudação. Gostaria de ver aqui, temos a nossa irmã Joanilda da Paraíba, Salgado de São Félix. Deus abençoe, querida. Ivanilson Rodrigues Franco, também de Salgado de São Félix. Deus abençoe, meu amado, querido irmão Ivanilson. Edna Paula, Deus te abençoe, minha amada irmã. Edna, a esposa do nosso irmão Fabiano, né? Nosso querido irmão Fabiano, a mãe da nossa irmã Rafaela. Clarice Emília, Deus abençoe, Clarice. Clarice é lá de Salgado de São Félix também. Um abraço no maridão Chiquinho e nos filhões aí, né? Deus abençoe grandemente o Cauã e o... Agora esqueci o nome do Daniel. Cauã e o Daniel. Cauê, se eu não me engano. Cauê ou é Cauã? Perdoe aí, Clarice. Eu esqueci o nome dos teus meninos, mas eu sei que um é Daniel. Márcia Lopes, de Salgado de São Félix também, na Paraíba. Deus abençoe. Antony Figueira, Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa, a Caterine. Este casal é um casal da Venezuela, que já são membros nossos aqui, foram recebidos, muito bom tê-los conosco. Nossa irmã amada Gabriela de Nova Trento, Deus continue te abençoando, é uma irmã também que está participando da nossa igreja, está aí caminhando para ser recebida como membro, não só ela, mas também o Daniel, a Ana Paula, a Andresa, a Márcia, a mãe da Andresa. Temos aí muitos irmãos em Nova Trento. Um grande abraço à nossa irmã Zilá, ao Clébio, ao Kleber, a filha também da nossa irmã Zilá e do Clébio, a Evelyn, também a sua filhinha Maria Isabel, Deus abençoe. A Priscila também, a esposa do Kleber. Deus abençoe esse pessoal maravilhoso aí de Nova Trento. Um grande abraço ao Jonatas também, a Patrícia, a sua esposa. Deus abençoe todos vocês, o Mateus, o André, o irmão da Andresa. Temos também aqui Joatão Lins, eu creio que seja o presbítero Jotão, né? Lá de João Pessoa, na Paraíba, da igreja presbiteriana de Cruz das Armas. É uma igreja na qual eu nasci ali, né? Até os 11 anos eu fiquei ali, tive que me mudar para um outro bairro, mas é a igreja na qual eu nasci. A nossa filhona aqui, Natália, também está nos assistindo. Eliane Castelo, Deus abençoe, minha amada irmã. Eliane é da igreja ali Silva Jardim, na qual eu pastoreei. E um grande abraço, minha amada, ao seu esposo também, um grande abraço. Deus continue te abençoando. Temos também aqui a Turquesa Grife, acho que deve ser a irmã Marlene, lá de Salgado de São Félix. Ela tem essa loja chamada Turquesa Grife. Um grande abraço a seu maridão Rosinaldo, aos filhos, tá bom? Deus continue te abençoando. Nosso irmão Diácono Tolentino, um grande abraço, Antônio Tolentino, a sua esposa. Deus abençoe sua vida, meu querido. A Regina Maria, Deus abençoe sua vida, a vida do seu esposo também, o Maurílio. Um grande abraço para vocês, muito bom vocês estarem conosco. Nossa irmã Raquel Amaral, um abração, minha irmã, ao Daniel,
ao Roberto, ao Davidson, a Fabrícia, a todos da sua família. Nossa irmã Milka, boa noite, minha amada. Milka lá do Rio de Janeiro, a mãe da nossa irmã Bianca. Bianca, um grande abraço também a Bianca, seu esposo, a sua filhinha. Brenda da Rocha, Deus abençoe minha amada irmã Brenda, é a esposa do nosso irmão amado diácono Jonatas, lá da congregação de Navegantes. Já deixo um abraço agora para o nosso irmão presbítero Duval, a sua esposa. Deus abençoe todos aqueles irmãos amados, aquelas irmãs amadas ali de Navegantes. Ele agora, o Duval, ele está no culto dele lá também, de terças-feiras, então, que começa às 7h30. Então, eles estão ali também cultuando ao nosso Deus maravilhoso. Eurico e Jaciane, Eurico, Deus abençoe sua vida, meu amado. Eurico, ele fez CTM ali, Centro Teológico, Centro de Treinamento Missiológico, pela Igreja Presbiteriana, para ser plantador. A gente fez junto no final de 2018, se eu não me engano, final de 2018, dezembro de 2018, passamos ali quase 20 dias em Patrocínio, Minas Gerais. Eurico, meu querido, grande abraço, meu amado irmão, ele é lá de Pernambuco. Rose Melry, Deus abençoe a prima da Márcia, um grande abraço, Rose, ao Bernardo, seu filho, ao seu marido, a outra filhinha, tá bom? Um grande abraço, minha querida. Márcia Amorim, Deus continue te abençoando também, um grande abraço. Lidiane Márcio, Deus abençoe. O Samuca tá aqui conosco, né? Então, Samuel tá aqui. Manda um abraço também aqui pro Samuel, ele tá aqui conosco, aproveitando aí as férias, né? Essa pandemia. Férias nada, né? Que estão estudando aí online. Essa semana estão de folga, porque eles fizeram aí as tarefas. E essa semana eles estão folgando, né? Então o Samuel está aqui desde ontem, aproveitando a amizade daqui dos meus filhos. Então é uma benção. Samuel é uma benção. Márcio, boa noite. Lidiane também. Um abraço também para o Sérgio e para a Vera, né? Os pais do Márcio também, que sempre tem nos assistido lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Márcia Borges, Deus abençoe sua vida. O diácono Marcos, a irmã Tereza, tá bom? Judite Carvalho, Judite lá de... Samuel, vem aqui para teu pai ver. Samuel, ele me alega aqui, né, que ele é flamenguista, né, Samuel? Olha aí, Márcio, ó, dá um tchauzinho aí pro teu pai. Oi, Lídio, oi, vó, oi, vô. Muito bem, aí, Flamengo aí, ó. É isso aí. Obrigado, Samuel. Então, Judite, Deus te abençoe, minha querida. Judite lá de Curitiba. Um grande abraço, minha amada. Ionara também está assistindo. Deus abençoe, Ionara, a sua vida, a vida do seu esposo, nosso amigão aí, Ellington, os seus filhos, o Miguel e o Theo. Ionara e Ellington irão completar aí, né, mais um ano de casados. Dia 11, então dia 11, acho que sábado, né? Sábado, mais um ano de casado. Deus abençoe, tá, Ionara, a sua vida. Gustavo também, meu filho, tá aí assistindo, também estava aqui nos ajudando no teclado. Deixa eu ver quem mais. Nossa irmã Cleide, minha sogra amada, Deus abençoe, viu, Cleide? Um beijo, um abraço aí no César, o maridão, Deus abençoe vocês. Deixa eu ver quem mais aqui. Irmãos, acho que só, né? Pelo menos o que eu passei aqui. O Sérgio ali, ó, da Vera Quevedo, estão ali assistindo. Deus abençoe. Viu a saudação aí do Neto, né, Sérgio? Né, Vera? Deus abençoe, viu, meus irmãos? Um grande abraço. Queridos, vamos ficar por aqui. Então, até quinta-feira. Quinta-feira, nós iremos dar continuidade ao tema princípios que norteiam o ensino na igreja. Nós vimos 2 princípios que foram uma linguagem adequada e o ensino no poder de Deus. E na próxima quinta agora, depois de amanhã, iremos então
ver mais os dois últimos princípios. Então, fique ligado. Temos aí a Norma também. Deus abençoe, Norma. Norma Lima. Não dá para ver aqui a foto, mais ou menos, mas acredito que seja a Norma lá de Salgado de São Félix, né, Norma? A esposa do meu xará, Wellington, né? Então, Norma, Deus abençoe sua vida, viu, Norma? Um grande abraço. Se não for você, me desculpa, mas está aparecendo aqui, tá bom? Então, irmãos, quem eu não falei que está assistindo aí, porque o que eu falei aqui, os que eu falei, são os que para mim aqui, né, apareceram, tá bom? Me perdoe aí que eu não citei os nomes, mas pelo menos os que eu citei aqui são os que aparecem aqui para mim. Deus abençoe vocês. São agora 8h02. Então a nossa proposta de culto, de adoração a Deus é das 19 até as 20. Deus abençoe. Um beijo para todos vocês e até quinta-feira, se Deus assim permitir, tá bom? Tchau. Qualquer coisa, passa um WhatsApp para mim, precisando, estamos à disposição. Tchau.